Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Da arquibancada para o futebol gremista. No futebol, o Tri da América. Um ano histórico e marcante, um dirigente que falou a língua do torcedor e teve competência para deixar saudades. Para relembrar de tudo que passou, falarmos da atualidade e projetarmos o futuro, o programa de carrinho de hoje recebe Odorico Roman, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio e atual conselheiro do clube. Boa tarde, Odorico. Que prazer em ter você aqui. Boa tarde, Cassiano. Agradeço a oportunidade de participar do programa de carrinho da Rádio Taquara. Uma saudação aos ouvintes, em especial à torcida do Grêmio. Que legal! E a sua história, Odorico, no Grêmio começa com o senhor indo para as arquibancadas do Olímpico e depois se dirigindo para a Arena. Relembra esse início aí, o começo de tudo, como surgiu a paixão pelo Grêmio e de que forma que tu começou a participar mais ativamente, assistindo jogos. Relembra esse período. Essa paixão pelo Grêmio vem da infância. Desde criança torcia para o Grêmio, acompanhava o Grêmio através do rádio, as notícias através do jornal, morei no interior até os 15 anos. E essa paixão compartilhava com amigos, com familiares, e só cresceu com o tempo. Depois, quando eu vim para Porto Alegre, passei a acompanhar o Grêmio no Estádio Olímpico, me tornei sócio quando foi possível, e desde 82 associado do Grêmio, com muito amor, com muita paixão pelo clube, e ainda tive a oportunidade de trabalhar no Grêmio também. Isso é motivo sempre de muita alegria. Olha, que legal, o senhor já é sócio do Grêmio há 40 anos, desde 1982. Viveu todo tipo de experiência já dentro do estádio, momentos felizes, momentos de tristeza. 82, por exemplo, é o ano que o Grêmio é o atual campeão brasileiro de 81, foi vice-campeão em 82, naquelas 3 partidas contra o Flamengo. Tem história já, muita história de Grêmio. E o senhor começa a participar mais ativamente do clube por meio do ex-presidente Fábio Koff em 2012, época em que você tinha um blog sobre o tricolor. Relembra esse contato e o estreitamento dessa relação que te levou a fazer parte da gestão dele em 2013. 2005, o Grêmio naquela situação, eu como torcedor que não participava da vida política do clube, imaginei alguma forma que pudesse auxiliar o clube, e uma coisa que me ocorreu muito singela foi criar um blog. Na época os blogs estavam em evidência. Criei um blog chamado Blogrêmio, e a partir desse blog eu comecei a fazer postagens. Inicialmente era só eu, depois o meu irmão começou a participar também, a minha irmã, e mais tarde algumas outras pessoas começaram a colaborar também. E o blog acabou se tornando conhecido, começou a ser bastante frequentado pela torcida do Grêmio. E quando o presidente Koff resolveu concorrer em 2012, ele pediu uma reunião com os blogueiros. Na época tinha muitos blogueiros que escreviam sobre o Grêmio. Foi feita essa reunião, eu participei da reunião, nós conversamos, e alguns dias mais tarde o Adalberto Praz me ligou dizendo que o presidente Koff queria falar comigo. Eu era, na época, conselheiro do Grêmio. E nessa conversa ele me fez o convite para ser integrante da chapa dele como vice-presidente. Acabei eleito vice-presidente do Grêmio e participei da gestão do presidente Koff. Foi uma experiência muito rica. Aprendi muito com o presidente Koff, um gremista de primeiríssima linha, preocupado com o Grêmio, uma pessoa com uma dedicação extrema ao Grêmio. Foram anos de convivência muito bons, muito ricos. Eu participava às vezes de reuniões dele com pessoas do mundo do futebol. Às vezes também havia uma sala ao lado da sala dele, onde ele pediu para eu me instalar, e ali eu ficava. Às vezes à tarde, quando ele estava no Olímpico, ele ia na sala, nós conversávamos, ele me comentava coisas que estavam acontecendo e contava experiências que ele havia tido como dirigente de futebol. Foi uma vivência muito rica para mim,
que era uma pessoa que não tinha muito conhecimento do mundo do futebol, dos bastidores, e o presidente Koff me enriqueceu muito naquele período. Pois é, o presidente Koff sempre teve um olhar clínico de pensar adiante. E acredito que não foi por acaso que ele te chamou naquele momento, assim como não foi por acaso que ele escolheu o presidente Romildo. Ele buscou prospectar dirigentes novos, que no meu entender é algo que lá atrás, nos anos 2000, início dos anos 2000, anos 90, faltou se cuidar essa questão aí da criação do novo dirigente. Então, o ex-presidente Koff, por exemplo, nesse ciclo mais recente, o último dele, à frente do Grêmio, ele fez essa prospecção. Pode parecer sutil, de leve, mas com um distanciamento de tempo se percebe que ele fez. E muito ativo nas redes sociais, o senhor sempre foi querido pelos torcedores, Odorico. Na final de 2016, final da Copa do Brasil, conquista do pentacampeonato, após essa final, veio o convite para assumir a vice-presidência de futebol do clube. Pasta sempre difícil de ser aceita. Como que veio esse convite, Odorico, e a decisão em aceitar? Olha, eu até acho que nem sou tão ativo assim em redes sociais, eu posto eventualmente. O que aconteceu é que, enquanto eu era vice-presidente eleito, eu tinha o costume de informar a torcida. Quando alguém perguntava alguma coisa que eu conseguia responder, eu respondia no Twitter. E isso aí acabou criando uma relação boa com a torcida, de uma coisa talvez que fosse inédita de um vice-presidente do Grêmio tratar a torcida com atenção e dar informações. Foi uma experiência muito boa. Depois, em 2016, quando eu fui para o futebol com o Adalberto Praz e com o Saul Berdichevski, ganhamos a Copa do Brasil. Foi um momento de muita alegria, de muita satisfação para toda a torcida do Grêmio, o time jogando um futebol maravilhoso. Terminou o ano, o Adalberto Praz não podia continuar e estavam decidindo quem seria o novo vice-presidente de futebol. Eu não participava mais das reuniões, porque eu não fazia mais parte do conselho de administração. E um dia, final do mês de dezembro, tocou o telefone, início da noite, era o presidente Romildo me convidando para ser vice-presidente de futebol do Grêmio. Para mim foi um momento de reconhecimento ao trabalho que eu havia feito como diretor de futebol. Aceitei e deu no que deu. Ganhamos a Libertadores com auxílio de todo mundo. Foi um momento de grande união, de trabalho de todos. E veio a Copa Libertadores da América, que coroou um trabalho de 1 ano e 3 meses que foi feito no futebol de forma muito, muito intensa e muito vitoriosa. Sem dúvida. E o ano de 2017 foi o que o senhor projetou nos seus melhores sonhos? E por que a decisão de não ficar em 2018? 2017 foi um ano mágico, porque já vimos em 16 quebrado um jejum de 15 anos e o Grêmio, há 22 anos atrás, tinha ganhado a Copa Libertadores pela última vez. Entramos no ano com algumas dificuldades do ponto de vista financeiro. O clube estava sendo saneado ainda, estávamos fazendo um trabalho de recuperação financeira do Grêmio e não tínhamos dinheiro para formar um time forte. Algumas pessoas hoje criticam contratações que foram feitas, mas foram as contratações possíveis. Foi um trabalho intenso de prospecção, de olhar os jogadores possíveis. E eu dei uma entrevista no início do ano numa emissora aqui de Porto Alegre, onde eu tracei o que se pensava para aquele ano de 2017. E uma das coisas que eu falei era que eu não pensava e não tinha condições de trazer jogadores que enchessem o aeroporto, que eu preferia não encher o aeroporto com a torcida com um jogador, mas a delegação toda sendo campeã. E realmente trouxemos jogadores com valor de mercado baixo, a maioria até sem investimento em aquisição de direitos econômicos. O time encaixou. Pouca gente se dá conta também de que no time que disputou, os 18 jogadores que disputaram as finais da Libertadores,
10 não estavam na final da Copa do Brasil, não participaram do grupo que jogou ou ficou no banco na final da Copa do Brasil. Então houve uma reformulação, talvez até um pouco silenciosa, do plantel, e houve o sucesso de sermos campeão e aquela festa toda que vivemos. Em 2018, após 15 meses de trabalho muito intenso no futebol, porque o futebol ele demanda muito, e afora isso eu também já tinha mais 4 anos dedicados ao Grêmio como vice-presidente, eu precisei me afastar para dar um pouco mais de atenção a alguns aspectos familiares que eu precisava cuidar naquele momento. E nesse sentido de ter sido campeão, sempre se falou muito sobre o comando de Renato Portaluppi no vestiário. Como era essa parceria entre vocês? O Renato é um treinador que eu gosto muito. Nós tivemos uma relação muito tranquila e uma relação de amizade até se formou entre nós. E realmente ele tem um comando sobre o grupo, como poucos treinadores, se é que algum treinador tem esse comando, essa capacidade de mobilizar, essa capacidade de estimular os jogadores a buscar a vitória. Isso talvez venha da característica que o Renato tem de não admitir uma derrota, ele não aceita uma derrota com facilidade. Quando o Grêmio se desclassificou na Copa do Brasil, ele ficou muito contrariado com isso, ficou muito triste, ficou em silêncio no vestiário muito tempo, porque nós perdemos lá pro Cruzeiro no Mineirão, nos pênaltis. O trabalho dele como técnico naquela oportunidade de 2016, 2017 foi fundamental para as conquistas que tivemos. Foi um trabalho conjunto do departamento de futebol, do departamento médico, da comissão técnica, os jogadores, a torcida, enfim, o apoio de todos, o trabalho de todos, se chegou a essas conquistas que foram as maiores conquistas dos últimos anos do Grêmio. Uma parceria tranquila, de respeito. O Renato no vestiário é uma pessoa que respeita a hierarquia, que trabalha em grupo, sempre buscando vitórias, sempre buscando conquistas. É isso que o faz um técnico tão querido e tão capacitado para dirigir um clube do tamanho do Grêmio. Em uma entrevista ao GE em dezembro de 2016, o senhor fala que as contratações para 2017 seriam com base na análise de dados e a busca pelo menor índice de erros possíveis. Vamos abordar ainda sobre os motivos do rebaixamento do Grêmio, mas o senhor acha que com as tantas contratações que nos últimos anos não deram certo no clube, se perdeu ou não se teve esse critério? Eu cursei engenharia e sou formado em ciências econômicas, então por formação eu gosto de matemática, gosto de número, de estatística, gosto de tratar as coisas com fatos, com dados. Eu penso que uma análise feita em cima de dados ela é muito mais consistente do que as percepções que se possa ter de como as coisas acontecem e por que as coisas acontecem. E em 2017 procuramos imprimir no departamento de futebol intensificar o uso de ferramentas de análise de jogadores, análise de atuações do time, e fizemos um trabalho criterioso, sim, porque não havia recursos para contratar, fizemos um trabalho muito criterioso de busca de jogadores, de seleção de jogadores. Eu não acompanhei os últimos anos o que aconteceu no Grêmio, mas a verdade é que houve muitos erros. As contratações não tiveram o resultado que se esperava, até pelo volume de recursos utilizados no futebol. Mas eu não posso precisar o que aconteceu, se esses erros ocorreram por mau uso de dados ou se os dados pararam de ser utilizados. Pois é, estamos aqui conversando com Odorico Roman, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, tricampeão da América em 2017, conselheiro do clube, batendo papo com a gente. E, Odorico, saindo um pouco do lado dirigente, na visão do senhor como gremista, de que forma se explica o rebaixamento do Grêmio? É a pergunta de milhões que há mais de ano não porque o Grêmio caiu em dezembro, mas há mais de ano a gente tenta entender o que acontece com o Grêmio. Porque o Grêmio, desde a segunda rodada do Brasileirão do ano passado, entrou na zona de rebaixamento,
nunca mais saiu, foi para a Série B e até hoje a gente ainda busca as respostas para isso. O rebaixamento de um clube do tamanho do Grêmio, com o orçamento que o Grêmio tem, ele não tem outra explicação que não seja na linha de se pensar que foram cometidos muitos erros. Porque salários em dia, contratações feitas, diversas contratações feitas em cada temporada, o Grêmio veio decaindo 18, 19, 20 e até 21 culminou com a queda. Eu, olhando de fora, sem ter participado nos últimos anos das atividades dentro do Grêmio, sem acompanhar de dentro, porque não participo mais do Conselho de Administração e nem do futebol, eu só posso pensar que houve muitos erros, muitos equívocos, muitas escolhas erradas e talvez o abandono de práticas que foram vitoriosas no Grêmio historicamente, que culminaram com isso. A explicação que eu consigo dar, olhando de fora, é que houve muitos equívocos até que chegamos a ser rebaixados à Série B. Eu tenho uma opinião de que esse rebaixamento ele foi se construindo ano após ano, contratação após contratação. O Grêmio desde 2018, o Grêmio já começa, na minha opinião, 2018, diminuindo a sua qualidade. O Grêmio não entendeu a condição que ele tinha se colocado no cenário futebolístico da América do Sul. Na minha opinião, o Grêmio era uma referência em gestão e tinha que ter mantido um time nesse padrão de referência no continente. Junto com Palmeiras, com Flamengo, com River, o Grêmio estava nesse patamar. E o Grêmio, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, foi reduzindo de qualidade. Ele não poderia agir no mercado como alguém que buscava surpreender. Não, ele já tinha atingido um protagonismo. Então, sem cometer loucuras financeiras, com responsabilidade, deveria ter seguido nessa balada, nessa batida. E o que acontece? O Grêmio não gastava tanto para comprar jogadores. Não gastava, ok. Só que gastava exorbitâncias em salários com jogadores muitas vezes velhos no sentido do futebol, futebolisticamente falando, passados e que vinham com altos custos e também luvas altas que ficavam sendo diluídas. Então, é uma construção, concordo inteiramente com o senhor. E, Odorico, o senhor está gostando do trabalho do Roger e da campanha atual na Série B? O objetivo desse ano não pode ser outro que não seja subir, da forma que for possível. Se for jogando futebol exuberante, muito bem, se não for, da forma que der. Mas o importante para o Grêmio é subir. A campanha começou de uma forma que deixou a torcida um pouco desmobilizada, porque o time não conseguia desenvolver bons jogos, perdeu alguns jogos em casa, mas finalmente conseguimos ingressar na área de classificação. Estamos lá já há algumas rodadas e a expectativa é de que possamos, com mais algumas vitórias, obter uma certa tranquilidade para essa reta final do campeonato e o Grêmio consiga subir sem muitos sobressaltos. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor muito objetiva, que vários torcedores estão fazendo, muitos têm certeza de que vai acontecer, já possuem convicção, inclusive, então nada melhor do que saber da boca do senhor. Odorico Roman será candidato a presidente do Grêmio? O processo eleitoral do Grêmio está começando. No mês que vem já teremos a eleição para o Conselho Deliberativo, quando se renovam 180 nomes do Conselho Deliberativo. E posteriormente nós teremos mais 3 ou 2 eleições. No final de outubro existe a eleição no Conselho Deliberativo das chapas ao CA. E os apelos que eu tenho recebido para concorrer vêm de toda parte, conselheiros, de torcedores que eu encontro. Nós estamos trabalhando na chapa para o Conselho Deliberativo da renovação que vai haver. Eu posso me considerar como um pré-candidato a presidente do Grêmio, porque as coisas
vão acontecer e possivelmente lá em outubro a definição virá e a chance de que eu concorra existe sim. Portanto, torcedores, esclarecido, neste momento, Odorico Roman se coloca como um pré-candidato à presidência do Grêmio em setembro. Inicialmente, serão renovados 180 conselheiros. Em outubro, eleição à presidência no conselho, dentro do conselho, havendo segundo turno, com 2 candidatos ou mais, ultrapassando a cláusula de barreira. Eleição no quadro associativo, no pátio, os sócios do Grêmio escolhendo o novo presidente do clube, que assumirá um mandato de 3 anos. Então, está bem esclarecido, bem noticiado. E Odorico, nesta mesma seara, é possível as eleições não interferirem no dia a dia do vestiário e na reta final da competição? No caso do Grêmio esse ano, a Série B do Brasileirão, tem como eleição não interferir em vestiário? É possível, sim, e é necessário. É possível, desde que os candidatos tenham a dimensão de que o Grêmio está num trabalho buscando retornar à Série A e que não podem contribuir de forma nenhuma para que os jogadores se vejam envolvidos na disputa eleitoral. Essa é uma situação que os associados do Grêmio resolvem sem precisar afetar o vestiário. Então, se os candidatos entenderem isso, é possível sim a eleição não interferir no vestiário de futebol. Ótimo, e que bom que o senhor, como um dos candidatos fortes nesse processo sucessório do presidente Romildo, e a gente vai ter a oportunidade aqui no programa de Carrinho de ouvir também os outros candidatos que se interessarem e que pleitearem estar à frente do Grêmio. É muito legal que uma pessoa representativa como o senhor tenha essa consciência de que o momento não é de atrapalhar de forma nenhuma, que inclusive o interesse em fazer parte do Grêmio é para ajudar, para contribuir. Então não faria sentido, enquanto não se está lá, se tumultuar qualquer coisa que seja. E a gente tem visto aí que a coisa por enquanto tá leve. As pessoas estão entendendo, de certa forma, respeitando o momento, e tomara, para o bem do Grêmio, que isso siga o mais longe possível ainda. Odorico Roman, conselheiro do Grêmio, ex-vice-presidente de futebol, pré-candidato à presidência do clube, muito obrigado pelo papo. Para finalizar, deixe um recado aos gremistas, voltaremos a conversar mais à frente. Grande abraço ao senhor. Cassiano, uma vez mais eu agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes da Rádio Taquara, participar do teu programa. Quero dizer para o torcedor do Grêmio que precisamos apoiar o clube, precisamos apoiar o time nessa reta final de ano, para que a gente consiga retornar à Série A. E pedir também àqueles associados que entendam que o trabalho que fizemos no Grêmio foi um trabalho bom, foi um trabalho em prol do Grêmio, que fez o Grêmio maior. Na eleição para o Conselho Deliberativo, estarei numa chapa renovando, junto com mais 180 conselheiros. Apoie a nossa chapa, venha conosco, que vamos trabalhar pelo Grêmio, vamos servir o Grêmio acima de qualquer coisa e acima de qualquer interesse. Um grande abraço e muito obrigado. Valeu, grande abraço, Odorico Roman, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, conselheiro do clube, o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.